A gente está aqui, tipo, bem fofocando horrores para começar a nossa live da semana, protagonistas da semana dessa quarta-feira, entrando no ar agora. Ao mesmo tempo em que a gente está ao vivo, se você não estiver assistindo a gente, você tem que estar assistindo o depoimento do Zuckerberg lá no Senado americano. A gente vai comentar um pouquinho disso por aqui, mas o legal também é que você consegue assistir por aqui, assistir depois a live que tá sendo realizada por lá, que fica gravada. Hoje a gente vai falar bastante sobre como esse cenário distópico que a gente está vivendo hoje, de extremos e de um momento em que a sociedade está se polarizando sobre muitos assuntos, também impacta na produção de cultura e de arte no nosso país. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente está por aqui com a Renê Chalu, que está falando lá de Belém do Pará, uma das responsáveis pelo Festival Se Rasgo, que assim, amo de paixão, para dar oi aqui pra gente. A gente está com a Priscila Gama aqui, do Coletivo das Pretas e da Bicu, a festa lá de Vitória, que vai contar pra gente um pouco como tá próximo do eixo, mas ao mesmo tempo fora do eixo e tentando se enquadrar nesse eixo, mas não querendo fazer parte da caixinha do eixo. Então a gente vai conversar bastante sobre isso aqui também. E já a Sara entra aqui com a gente, inclusive a Sara acabou de entrar aqui, ficar online com a gente. Um beijo para a Lélis, que está assistindo a gente aqui. Beijos. Entrou. Sarine entrando aqui agora. Já o vídeo da Sara aparece. Gente, a gente se reuniu, né, nessa quarta para falar um pouco sobre o cenário. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem qual é a relação de vocês com arte e cultura, o que vocês fazem, cada uma, né, no seu contexto, para a gente começar essa conversa. Vou começar que eu tô grávida, tem prioridade. Então, meu nome é Priscila, eu sou advogada, sou mãe, como vocês podem ouvir aí no fundo, tem um menino indo para a escola no momento, né? Mas, enfim, sou advogada e sou ativista social e, a partir daí, inevitavelmente, comecei a produzir, né, economia criativa e cultura, né? Aqui, portanto, sou Vitória, que é a coordenação de políticas de promoção da igualdade racial, e sou também presidente do Instituto das Pretas, que é a única organização de economia criativa 100% afrocentrada de protagonismo feminino do país, mesmo aqui, fora do eixo. Massa. E é isso. Tá maravilha estar com vocês aqui. Fala aí, Renê. Então, eu tenho uma produtora aqui em Belém, que se chama Se Rasgam Produções. A gente já trabalha... Eu tenho um outro sócio, que é o Marcelo Damaso. A gente trabalha há mais de 10 anos com produção cultural aqui no Pará. E o nosso projeto maior de guarda-chuva é o Festival Se Rasgam, que esse ano vai para a 13ª edição, consecutiva, ininterrupta. Yes. De muita batalha, muitas histórias, né, de resistência mesmo, enfim, e de persistência. A gente também tem um outro festival de música, um outro projeto bem legal nosso, que vai acontecer agora no começo de junho, que se chama Festival Sonido, que é um projeto de música instrumental e experimental. É um festival gratuito, que acontece dentro do mercado de carne do Ver o Peso, que é um espaço, né, público e super cultural, importante, é um patrimônio histórico da cidade, importante lugar cultural para Belém, né, Belém do Pará. Enfim, a gente tem vários outros projetos legais que a gente executa durante um ano, em parceria também com outros produtores.
Tem as seletivas se rasgam, que na verdade, ela acabou se tornando ao longo dos anos um outro festival, né? Um pré-festival dentro do festival que seleciona artistas paraenses novos, início de carreira, né? Então, que acontece em setembro. E a gente também vai fazer agora, em julho, uma mostra do Festival Inédit, que é um festival de documentários musicais. Vamos fazer também aqui, é uma amostra que a gente já faz durante o festival, mas esse ano a gente vai fazer ele, vai fazer ele um pouquinho maior e fora, né, do Festival Se Rasga. E a gente já está aqui nos preparativos da produção do Inédit. Em breve a gente vai divulgar alguns nomes, enfim. E a gente está na batalha aqui, muita coisa. Belém é uma cena cultural fortíssima, sabe? Temos artistas incríveis, muitos projetos legais, enfim, a nossa gastronomia também envolvida nisso tudo. Saudades! Gosto tanto! Belém respira cultura e a gente está aqui tentando, mesmo remando contra a maré, tentando fazer as coisas acontecerem, né? Enfim, resumo mais ou menos do que a gente tem trabalhado aqui nesses últimos anos aqui, né, em Belém. Mas a gente vai conversando aí no decorrer do papo. Eu estava comentando com a Pri antes da gente começar, pessoal, que fico arrepiado até de falar do Se Rasgam, porque é um espaço de arte e cultura que se tornou um espaço de troca entre a comunidade, né? E eu acredito que em cada cidade fora do eixo que tem a oportunidade de ter pessoas produzindo e batalhando para acontecerem festivais e momentos culturais para além da ideia de vamos pegar um avião e vamos, sei lá, assistir. E tu acompanhaste de perto o crescimento também, né, Gustavo? Estava aqui acompanhando de perto o crescimento. Ai, gente, foram muito maravilhoso para mim fazer parte dessa história como parte da comunidade e também de acompanhar pelo outro lado, como, por exemplo, nos projetos recentes, no Fractal, ouvir o Spotify falar super bem do Festival Se Rasgam, falar do que está acontecendo fora do Eixo Rio-São Paulo. Parceira, o Spotify já está há 2 anos conosco aqui. Espero que continue. Que maravilha, né? Tá ouvindo a gente, Sara? Eu consegui botar o vídeo da Sara de volta aqui. Pois é, sumiu agora. Tá. Sarinha tá conseguindo falar? Estão me ouvindo? Voltou. Eu não estou vendo, Sarinha. Né? Então, estamos ao vivo, vamos e voltamos. A gente está para a Sarinha se apresentar, eu vou dar um reload aqui. Para mim, o Gustavo sumiu. Ele sumiu para vocês? Sumiu. E agora eu estou vendo todo mundo. Vai, Sarinha. Acho que faz parte do show. Yes, vai, Sarinha. Pronto. Vamos lá, gente. Bom, eu sou Sara Brito. Eu sou paraense também, sou amazônida, mas passei os últimos quase 10 anos da minha vida no sul do país, articulando tudo que é tipo de projeto. Eu sempre fico um pouquinho nervosa nesse momento de apresentação, ainda mais diante de mulheres tão fodas como vocês. Mas eu cheguei à conclusão que para resolver esse nervosismo é só eu me definir de canivete suíço, que tá tudo bem. Maravilhosa. Gosto. Eu acho que, no final das contas, é um pouco... Eu me tremendo aqui, né? Olha esse grupo que eu tô ouvindo falar aqui, que maravilhoso. E aí, gente, tomara que esteja gravando essa live. Nesse rolê de, sei lá, eu comecei fuçando fazer cultural mesmo, independente. Eu sou filha de músicos, eu meio que cresce nesse rolê. E aí eu meio que me formei com a produção. Travou teu... Acho que teu áudio travou de novo, Sarinha. Nossa, gente, não sei o que está acontecendo com a minha internet. Voltou? Voltou. Voltou. Acho que você não pode chegar perto do computador.
Eu vou ficar longe, então. Sim. Eu vai que é trabalhei com muitas coisas, mas resumindo, eu sempre trabalhei com projetos que faziam essa intersecção entre ativação de comunidades e projetos culturais, né? Então, desde projetos de memória, de patrimônios imateriais, até projetos de articulação de periferia, até projetos de grandes festivais de teatro, de música, sempre com essa curiosidade mesmo do que é que se precisa para se produzir cultura no país, né? Então, por conta disso, nos últimos anos, eu comecei a migrar muito para essa intersecção entre projetos culturais e projetos de comunicação também, né? Muito por uma necessidade, porque a gente vê o financiamento da cultura do país desaparecendo, e também porque a gente vê uma brecha ali, uma fenda real, um gap, dentro dessa nova configuração do mercado da comunicação, em que eu realmente acredito que dá para aproximar os projetos culturais, os produtores culturais do país inteiro das marcas. Então, nos últimos 2 anos, eu comecei a estudar muito sobre isso e me esforçar para pensar os meus projetos dentro dessa perspectiva de entender o projeto como uma plataforma mesmo, né? Todos os pontos de contato que a gente pode ativar, entender o nosso público como uma comunidade a ser ativada, né? E a marca não como simplesmente um mediador desse processo, como a gente vê a lógica do mecenato ainda acontecendo, né? Aquela logomarca ali no banner e tal. Mas a marca como uma co-criadora junto com a gente dessa comunidade, dessas experiências que a gente está levando para o público, assim. Então, ultimamente, eu não me defino mais produtora, assim, eu me defino mediadora de experiências, porque eu acho que, no final das contas, é isso que eu tenho buscado fazer, né? E, claro, sempre pensando no rolê da sustentabilidade dessa cena independente, né, Gustavo? Que eu acho que é muito do que a gente veio falar aqui, né? Dessa cena que está fora desse eixo Rio-São Paulo. E está no meio. Como é que a gente conta os projetos, né? A gente aqui em Vitória chama a Sara de doula de projetos. Tem, eu já passei por Vitória, né, Priscila? Inclusive voltarei. Mas, assim, tipo, tem uma coisa muito forte em relação ao Orlando, de estar fora desse eixo de São Paulo, porque a gente vê esse mercado se abrindo, se ampliando a parcerias cada vez mais sólidas com projetos culturais, mas dentro desse eixo, né? Quando olha para o eixo de São Paulo, fora desse eixo de São Paulo, é uma visão varejista, eu diria, sabe? Uma visão muito numérica, muito financeira, muito um varejo muito ultrapassado, né? É bem isso, sim, viu? É bem isso. Não se tem informações exatas do que está sendo produzido, do que está sendo feito fora desse eixo Rio-São Paulo. As grandes marcas, elas desconhecem, na verdade, o que está acontecendo. Eu sei, enfim, porque a gente trabalha com empresas grandes, né? O festival, ele tem marcas, né, que estão ali conosco, né? Que são marcas nacionais, né, já foram patrocinadoras do festival, Petrobras, né, que agora vai abrir, inclusive, um outro edital de cultura, para música. Já tivemos outras telefonias, a Vivo, a TIM. Hoje em dia, quem é nosso grande parceiro é a Oi, também, enfim. O Spotify é um parceiro nosso, grande parceiro, acho que já vai entrar para o 3º ano do festival. Então, a gente sempre se comunica com grandes marcas também nacionais, né, festival. E na hora da gente tentar explicar o que é o mercado local aqui, o mercado em Belém, o mercado no Pará, sempre existe uma dificuldade, né? Eles tentarem enxergar, e sempre em termos de número, né? Que público alcança, né? Qual o line-up que vocês trabalham no festival. E a gente sempre trabalhou com um line-up bem diversificado, né? Sempre mostrando a nova música do Pará, mas é a nova música brasileira. Esse é o ponto-chave do festival, mostrar o que está acontecendo de novo no mercado nacional, no mercado da nova música brasileira. E é difícil mesmo a gente mostrar, às vezes, em números, né? Para aquela marca, o que você vai ter ali de retorno, né? Porque enfim, não dá para ser... Não é numérico, né? A gente tem tantos ganhos que são abstratos. Porque é muito... a realidade a nossa realidade é diferente da realidade aqui de Vitória, sabe? Que exato, mesmo aqui a gente está no Sudeste, né?
enfim, É uma no coisa meio... que a gente sempre fala. A gente, na verdade, tem um Brasil que é um Brasil continental, né? É um Brasil de vários países que cada lugar tem tem uma realidade diferente. Uma realidade cultural diferente, uma realidade de consumo Renê, diferente. mas eu fico muito pensando sobre as ações tendenciosas desses números, porque, assim, eu tenho certeza que o festival tem números. Eu tenho certeza, assim. A gente tem números, inclusive a gente... tipo... A gente é aquela história. Até que ponto se interessa em fazer parte, assim, dessa circulação, sabe? Porque, assim, aqui a gente também tem números. Assim, eu vou dar um caso muito específico. O Becu vai fazer 2 anos, o Becu reúne 5.000 pessoas, é a única festa de recorte étnico, racial e protagonismo feminino do Estado, sabe? Se a gente fizer semanalmente, vai lotar semanalmente. E a Sara... A Sara foi no Becu e falou, cara, eu preciso tentar vender isso. E quando ela apresentou, o que responderam para ela foi, que história na fila do pão. E quem é? Então, assim, é mais lucrativo para... E aí pensa, é um varejo muito ultrapassado, porque aqui a gente consome também, certo? Exatamente, aqui tem jovem também, aqui a gente consome. Então, grandes marcas que patrocinam festas que dão 500 pessoas, mas não patrocinam essa festa que dá 5.000 aqui. Então, onde é que está sabe? Existe uma bolha, perdida. Né? Eu acho que existe uma bolha da influência da rede que você já conhece, né? E que é uma rede que vai estar mais próxima do lugar onde essas marcas atuam, que é o Eixo Rio-São Paulo. E aí, dentro disso, esse olhar para algo que talvez... E eu acho que você fez um pitch excelente da Bicool, que, assim, você comentou dos números, mas, assim, o que me chama a atenção não são os 500 ou os 5.000. Como alguém que desenha estratégia de marca, é esse território de protagonismo de falar, gente, tem uma identidade, fala com o público. Exato. É a história que vai muito além de números, na verdade, né? Essa relação que ela está construindo num público, entendeu? E da importância de se falar e de se comunicar com esse público, enfim. Vai muito além de números, na verdade, né? Mas eu estava falando que quando a gente realmente vai vender um projeto, as grandes marcas, elas querem números, né? E a gente tem que dar números. Eu falei isso aqui. Só que é o seguinte, só que o que elas vão ter em troca essa relação, essa experiência com o público, vai muito além disso, entendeu? É muito mais importante, né? O que a gente estava falando, que a Sara falou. A gente vive muito mais experiência hoje em dia, né? Então, exato. O que o público leva em consideração é isso, é a experiência do que aquilo vai te proporcionar no final das contas, né? É o que importa, né? A experiência toda que a arte e a cultura traz para aquele indivíduo, né? Sim. Naquele momento. Eu acho que... Eu ia comentar até... Fala, Sarinha, pode falar. Fala, Sarinha. Né? Não, eu queria só complementar rapidinho, até mesmo no sentido números, assim. Números por números, a gente tem vários números que a gente pode colocar, como, por exemplo, 80% dos millennials que frequentam eventos de música, eles têm mais probabilidade de consumir a marca que está ali naquele evento, sabe? 81% eles vão especificamente para fugir da realidade, se conectar com uma experiência real. A gente tem números, a gente tem acesso a essas pesquisas. A gente tem números, mas tem uma carência, desculpa te interromper, mas ainda existe uma carência de dados específicos sobre a nossa área da economia criativa. Sim. A gente ainda tem, a gente sabe que é muito maior o potencial e o mercado econômico mesmo, falando de economia criativa, que a gente trabalha, está inserido, a gente ainda, infelizmente, pelo menos aqui no norte do país, a gente é muito carente desses dados, e a gente sabe que existe um número gigantesco de empreendedores de várias áreas, assim, né, enfim, criativas, e a gente não sabe a quantidade, e quanto isso tem fomentado de dinheiro, na verdade, né, esse mercado. E, infelizmente, a gente ainda é carente de dados, assim, eu digo no geral. A gente sabe os nossos dados dos nossos projetos, mas, assim, a gente tem um potencial muito maior, entendeu? Mesmo... E de impacto mesmo. Né? Mas, assim... Eu acho que com esses números que a gente tem, tudo bem, a gente precisa de muito, muito mais. A gente sabe que a economia criativa brasileira ainda é, assim... ainda é jogada como uma batata quente no colo das agendas dos governos, porque jogam ali no Ministério da Cultura
e seja o que Deus quiser em relação a isso. E eles não entendem, na verdade, as pessoas não entendem o coletivo. Mas a gente tem os nossos números e a gente tem bastante pesquisa, bastante conhecimento, mesmo insight sendo criado hoje em dia no que diz respeito ao próprio mercado de experiência, dos festivais, falando especificamente de música. Eu não falo só de música, eu falo de modo geral. De música é até mais fácil a gente falar um pouco, porque eu acho que o mercado musical é um pouco mais fácil até, mas eu falo de uma forma mais abrangente mesmo. Arte é mais fácil, né? Vocês sabem que... Eu acho que está cortando o meu. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Mais ou menos, Sara. Agora começou a travar. Às vezes corta, às vezes volta. Aí volta depois. Nós estamos aqui. A gente está usando a internet de diferentes lugares do mundo, né? Então, acontece. O que eu queria falar, eu sinto meio uma entender isso por parte das marcas, por parte dos governos. Assim, parece que eu estou falando em outra linguagem, ou então em outra... Sim. Você leva o projeto, que esse projeto causa, né? Assim, o que poucas pessoas sabem, por exemplo, é uma festa que arrecada fundos pretos. Ela faz parte de um mecanismo de financiamento, porque a gente tem 9 projetos de ação afirmativa e nunca captou recurso com o governo. Apesar de ter editais de fomento, a gente nunca consegue passar. Os projetos são ruins. Não sei se é bom, não sei se é falta de competências. A gente não criou um mecanismo de autofinanciamento e a BQ faz parte desse mecanismo. E aí, quando você pensa em um patrocinador, você vai falar... Você está falando e o cara não quer entender. Parece que tem um muro mesmo de entendimento e de circularização. Sim. Fala, Sarinha. O que eu ia dizer também, que eu acho que eu estava falando desses números, desses dados, e como a gente pode unir eles a nosso favor, é que eu acho que a gente pode aqui falar muito sobre como as marcas ainda estão presas, achando que o Brasil é o Rio de Janeiro, a Vila Mariana, São Paulo. Isso a gente sabe, né? Eu acho que o que a gente pode focar mesmo e tentar construir é essa relação com essas marcas, é sair também dessa zona de conforto que a gente está. Cara, elas não estão chegando na gente, então como é que a gente chega nelas? A gente ocupa esses eventos de criatividade, esses eventos de comunicação, esses eventos que estão falando de experiência de marca, a gente chega até elas, a gente tenta provocar chega até elas fora da lógica do mecenato. 2 mulheres fodas que fazem isso, mas pensando que a gente tem uma audiência maior aqui nesse momento, né, que está escutando a gente. De que forma você, enquanto produtor cultural, está pensando também essa parceria com as marcas? Você tem total domínio do que uma marca quer quando ela fala em projetos de experiência? E eu acho que essa coisa do sair da zona de conforto, em provocar as marcas, eu acho que a gente fala falando de marca, mas a gente esquece que são pessoinhas ali do outro lado, sabe? Então, como é que a gente conecta e gera empatia com aquela pessoinha ali do outro lado? Então, a gente tem que, no mínimo, estar nos mesmos eventos que eles estão. Como vocês fazem, meninas? Porque a gente vive se cruzando nos eventos por aí. Mas eu acho que muito dos produtores culturais assim, do Brasil estão presos nesse jeito mecenato de pensar parceria, cultura e marca, sabe? Eu acho que a gente também aqui tem que fazer essa provocação, que a gente tem que levar além, que a gente está vivendo um momento diferente. Eles também precisam da gente. Então tem muita experiência acumulada que a gente pode trocar e agir como verdadeiros curadores dessas experiências, sabe? Desses projetos que a gente sabe, tipo, o Cirrasgo faz isso muito bem, né, Renê? É muito como tu falou, A gente tem uma facilidade, pelo menos a gente tem tido algumas coisas boas que têm acontecido, pelo menos com a gente na Cirrasgo, a gente tem viajado muito pelos próprios festivais do Brasil inteiro, né? E outros grandes eventos também. Isso tem facilitado não só se conectar com outras pessoas, com outros grupos, né? Ele saiu ou eu enfim, e de conhecer também esses protagonistas que estão ali, essas pessoinhas que estão ali atrás das grandes marcas, né? De tentar mostrar um pouco esse universo e esse potencial, né? Que a gente tem aqui, não só, eu falo um pouco, logicamente, da nossa experiência com o festival, mas também de outros projetos, né? De outras áreas, né? E a gente cheguei agora, segunda-feira, quando você estava mandando convite para mim, Gustavo, eu estava no aeroporto.
estava chegando de um grande evento lá no Rio, que é o Rio 2C, né, que é um grande evento de audiovisual, da indústria do audiovisual, que esse ano incorporou música e inovação, né? E eles abriram o mercado para a música e fizeram dentro do evento um festival chamado... Eu não estou ouvindo vocês. Tá escutando? Não? A gente está te ouvindo, Pri. Eu estou te escutando também. Estou a Renê aqui para mim. Estou escutando? Não está aparecendo para mim. Não? Deixa eu descobrir o que a gente faz. Estão escutando? Vocês estão me escutando, vocês dois? Sim, eu sim. Pri, tenta entrar de novo, senão também. Tá, boa. Tá escutando agora, Pri? Sim. Então, gente, voltando, então, a gente estava nesse evento lá no Rio, que a gente foi convidado, o Festival Serragem foi convidado a participar de uma programação chamada Festivalia, que era, na verdade, o festival dos festivais. Eles convidaram 8 festivais do Brasil inteiro para participarem da programação, e cada festival apresentando um artista que simbolizasse um pouco, né, a sua trajetória, enfim. Então, cada festival apresentaria um artista. Foi dividido em 2 dias agora, sábado e domingo, né? Então, assim, e com a curadoria do Zé Ricardo, que faz a curadoria do palco Sunset no Rock in Rio, né? E, assim, grandes marcas estavam presentes ali, mais de 1.000 empresas participando do evento, não só do que ali no mercado da música, mas também da indústria do audiovisual, e, na verdade, está tudo conectado hoje em dia, né? Sim. O slogan deles é tudo all connect, né? Está tudo conectado, sim, né? Então, foi muito bacana, porque nesses eventos que a gente consegue também dialogar um pouco com essas outras marcas, né? Mostrar um pouco o trabalho que está rolando em cada cidade do Brasil, porque você estava participando do Bananada, que é um festival em Goiânia, que é o Festival de Goiânia, que vai fazer 20 anos esse ano, Coquetel Molotov, em Recife, o Psicodália, né, que é no Sul, né, também, a gente, Festival Cirrasgo, o Natal, em Natal do Sol, né, e Festival de Inverno de Garanhuns, que é de Pernambuco, também estava participando. Uau! Enfim, uma galera muito bacana, mostrando um pouco do seu ponto de vista também econômico, de sustentabilidade, né, a sua visão ali, de como é que a gente faz para sobreviver, como é que os festivais têm um modelo de negócio em cima disso ao longo dos anos, né? Enfim. Tá? E a gente vive num momento muito complicado de crise, né? E que a gente tem que se reinventar o tempo todo, a verdade é essa, que acho que todos os projetos precisam se reinventar o tempo todo, e a gente tem que estar conectado mesmo, vendo o que está acontecendo no resto do Brasil. Então, como a Sara falou, a gente realmente precisa estar ali, né, mostrando, né, indo atrás e mostrando para essas empresas, essas grandes marcas, que existe um potencial incrível ali de relação com o público, entendeu? E novos mercados para serem explorados, né? E é esse papel da gente saber, no momento certo, apresentar também essas oportunidades, né? De mostrar como é interessante e oportuno você linkar a sua marca com esses outros projetos, entendeu? Muito além também, né? Renê, eu acho que a gente tem que começar a produzir também conteúdo. Uma coisa que eu tenho me cobrado muito esse ano, uma guria do Espírito Santo que movimenta bastante a rede de economia criativa no Brasil hoje em dia, ela tem cobrado várias pessoas que estão pensando nessas fendas, como a gente pensa, né? Como é que a gente consegue gerar um mercado equilibrado? E além da música, dos festivais, a gente pode falar de diversidade, a gente pode falar de tanta coisa que incluir nessa necessidade de ter uma conversa mais horizontal. E eu acho que a gente também tem que começar a produzir os nossos, publicizar os nossos resultados, sabe? Disseminar mais essa informação, né? Essa horizontalidade que a gente busca tanto, ela requer a informação dos dados dos festivais, os dados do BQ, e a gente começar, talvez, o próprio Cirrasgo mesmo, você
ou Priscila, eu, enfim, tantos outros agentes, a pegar esses dados. E disponibilizar, né? E abrir. Disponibilizar, né? A gente tem uma travada. No meu festival, YZ. E olha, lembra que aquela pesquisa tal dizia que esse mesmo público faz isso, sabe? Fazer esses espaços de provocação. Deixa... Pesquisa é uma coisa que eu acho que é importantíssima, né? Infelizmente, às vezes, pesquisa de mercado é uma coisa cara, né, para a gente fazer. Eu gostaria de fazer mais pesquisa de mercado em cima do nosso público, mas a gente tem uma carência muito grande aqui na região de profissionais capacitados para fazer pesquisa. Aqui também. Principalmente na nossa área, na área cultural, entendeu? A gente já buscou algum tempo atrás, alguns parceiros que são bem amigos nossos e nos ajudaram a fazer, mas pesquisa de mercado é algo que eu acho importantíssimo. Sim. E que é isso que eu falo na hora de mostrar. Isso faz uma diferença tremenda quando você tem esses dados, essas informações na hora de mostrar para essas grandes marcas, entendeu? Porque às vezes a gente fica muito no nosso universo, nos nossos dados, e a gente fica... Tipo, eu vou numa secretaria de turismo aqui em Belém, gente, a gente tem um potencial incrível, os grandes eventos, os grandes festivais de música hoje em dia no Brasil inteiro são um potencial incrível de geração de turismo, além enfim, de uma economia gigantesca. A gente traz, por exemplo, mais de 100 pessoas do Brasil inteiro para Belém, formadores de opinião, sabe, jornalistas, produtores, gestores, sabe? Isso é muito importante para a cidade em geral, não é só ali, né? A gente está promovendo, divulgando, na verdade, a cidade, né? Deixa eu aproveitar e fazer um chamado. Oi? Deixa eu aproveitar e fazer um chamado em relação a isso, Renê, porque a gente tem um pouco, e aí eu me coloco nesse lugar também, às vezes a gente se coloca num lugar de, sair de Belém, agora eu estou trabalhando com tal marca, aí na hora que a gente volta em Belém, a gente desliga essa chavezinha do profissional, sei lá, que está num projeto para a marca X lá fora e diz, vou voltar para minha cidade, vou curtir o Cirrasmo, e aí a gente curte, óbvio, do jeito que a gente quer curtir, como com os amigos e aproveitando esses tipos de espaço, mas a gente não conecta que, aquele projeto que eu estou fazendo lá para aquela marca lá em São Paulo, no Rio, ou aquela ação que me procuraram e que estão buscando como dialogar mais com o espírito do tempo. Isso pode estar conectado com esse evento, com esse festival que eu também curto como público, né? A gente desliga essa chavezinha o tempo todo, talvez por não pensar... Estou pensando muito em cumprir o que é o nosso trabalho do dia, que eu sei que todas as pessoas que estão assistindo já têm muita coisa para fazer durante o seu trabalho, mas eu acho que quando a gente aprender a operar mais em rede, nesse sentido de, eu posso fazer essa conexão, o que eu vou ganhar com isso? Não é um momento de ganho comercial. Eu vou ficar muito feliz de ver esse projeto acontecendo. Né? E eu acho que se a nossa rede pensar mais... Sim. Porque todo mundo ganha. Exato. Eu acho que essa nossa rede tem que pensar mais dessa forma, sabe? Ser conector, não só naquele momento que, eu vou ser conector porque aqui eu vou participar desse projeto ganhando XYZ, mas entendendo que a gente ganha, a gente também ganha vendo essas iniciativas crescendo, né? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que é uma rede que se constrói ali, e quando um acontece e é sucesso, sabe, tem uma resposta positiva, o que está no seu entorno também cresce, entendeu? É tudo uma conexão mesmo de tudo que... Aqui em Vitória eu sinto a dificuldade dessa conexão com os meus pares locais, né? De regra, a gente consegue apoio, patrocínio, enfim, seja através de conexões de pessoas de fora, como Sara, a Prata da Baticu já fez, né, enfim, como Rafael do Rubi RJ, já fez também pela BQ, pelo das Pretas, fora daqui. As pessoas daqui, de verdade, eu sinto uma dificuldade, né? Parece que no fundo está todo mundo em extrema competição, que um mercado que, na verdade, existe... de fato, mas não existe de direito. É uma coisa muito doida isso. Doido isso, né? Foi. Gente, muito aproveitando, Sarinha, quero tua ajuda para responder uma pergunta que tem a ver com esse contexto.
a Yolanda jogou aqui no início do nosso papo. Nesse cenário de hoje, com todos esses desafios que a gente falou, de onde que vem ou incentivo ou parceria para projeto? Tem vindo da iniciativa privada, de editais de governo? Qual é o zeitgeist desse tipo de projeto hoje, para quem quer participar desse tipo de ação? Gustavo, a gente está vivendo um híbrido muito forte, né? Muitos projetos ainda estão usando as leis de incentivo para captar junto às marcas, né? Isso ainda é uma realidade, mas aí a gente está falando de mega eventos, de um outro nível de captação, né? E aí a gente tem as marcas que ainda tem um papel um pouco de meio sentido, né? De um pouco mais de arbitragem do processo, mas ainda muito necessárias, como a Natura, como a outras marcas de gênero que fazem editais de seleção, tá? E o resto, mano, é na cara, coragem, parceria com o público, parceiro local, empresário. Eu tô falando quem tá fora do eixo do São Paulo mesmo, né? Muita parceria dentro de Vila, que tem uma rede extremamente desconectada, né? Não dá nem para chamar de rede, e aí vai se conectando com pessoas de fora. Mas o fato é que a gente tem um híbrido entre editais de marcas, quer dizer, ainda é seleção, ainda é competição, ainda é essa lógica que tu sabes que eu sempre falo, que é os jogos vorazes dos editais, né? Tá todo mundo se debatendo ali atrás daquela única vaga, né? Em vez de se unir e aí tem também a parada de acessibilidade, Sara, porque via de regra, por exemplo, eu vou falar pelos meus, sobre o na periferia, que não sabe fazer projeto, sabe? Ninguém ensina a gente a fazer projeto, e aí você tem que ir aprendendo. Óbvio que depois desse tempo de caminhada, eu posso falar, poxa, tô melhor aí nesse lance de projeto. Mas aquele menino que faz aquela iniciativa preta periférica fabulosa, os caras eles não sabem nem juntar documento, mesmo tendo todos. Então, são muitas questões envolvidas. É uma realidade real. É uma realidade real. Aqui a gente tem é uma realidade cruel mesmo, na verdade. Essa questão de você não conseguir. Você tem ideias, sabe? Você tem projetos maravilhosos, só que não conseguem, enfim, serem realizados a maioria das vezes, porque a pessoa tem a dificuldade de colocar ali no papel, colocar suas ideias e apresentar até um projeto para alguma empresa, mesmo que não seja através dos próprios editais, entendeu? Existe uma dificuldade grande, sabe? Isso é uma realidade muito forte aqui na nossa região. A gente está sempre a gente vê muitas oficinas e muitos workshops de produção de projetos em geral, não só para editais específicos, os nossos editais mesmo daqui. No Pará, o que a gente tem são os nossos editais municipal, que a gente está para perder esse ano, que até agora estão um grande embate, né? Até agora a prefeitura não abriu edital municipal, a Leitão Teixeira aqui, e enfim, muitos produtores e artistas dependem desse edital para viabilizarem projetos. A nossa lei CNA, que é a Lei Estadual de Cultura, e, por exemplo, falando em Lei Rouanet, se você for fazer uma análise geral, né, a região norte, acho que tem 1% dos projetos que conseguem captação por Rouanet. Então, é uma realidade, né? As pessoas não conseguem colocar os projetos, às vezes, nem para aprovar, e, enfim, a outra etapa ainda tem a captação. Então, são dois processos aí. Primeiro, o cara não consegue colocar sua ideia no papel para poder apresentar um projeto, né, num edital público, né, e, às vezes, o cara não tem... Muito mais difícil ainda o cara colocar o projeto dele ali, de expor, né, todo um potencial ali para um possível... patrocinador, uma marca, entendeu? É uma realidade que a gente vive, entendeu? Então, assim, olha, eu me sinto muito perdida, assim, entendeu? Como é que você vai fazer com que aquela empresa ali, como a Sara está falando, vai querer comprar, querer abraçar a sua causa, entendeu? Acho que aquilo ali e aí abraçar a nossa causa longe do eixo, né? Que até para chegar nesse cara, você construir um negócio muito doido. Você precisa de alguém competente que esteja em São Paulo, vejo no Rio, porque nem sempre você pode gastar também essa grana para
tá nesse espaço. Então, assim, eu fico pensando muito quando a gente fala enfim, em captação de recurso, é que, por exemplo, a gente aqui criou uma metodologia becuniana que para tudo que projeto a gente manda e fala, cara, deixa eu ir aí te apresentar o meu projeto, olhar no seu olho, mostrar o potencial. A gente hoje tem um parceiro que eu acho super interessante, é uma marca muito regional, de Catuaba, muito, muito regional, e começou muito zero com a gente, eles subditaram a gente, batendo de frente com a marca super, e hoje aqui em Vitória eles falam, tudo que vocês pedem a gente dá, porque hoje quando alguém quer uma catuaba, não pede mais o nome dessa marca nacional, pede o nome da marca regional, já chega lá falando, olha, eu quero me dá uma essa, antigamente o pessoal falava Brahma para todas as cervejas, então aqui as coisas são analisadas, então a pessoa vai lá e fala assim, me dá uma xija, tal, já pede, e isso para a gente é muito interessante, para a marca também, mas como é que eu vou fazer uma marca desse porte nacional, pensar em Vitória, quando na verdade foi o que a gente falou quando estava em off aqui, a gente fica olhando os aviões passarem, os artistas, as festas fazem Rio, Salvador, Rio, BH, e a gente fica aqui olhando para o céu, quem é que vai aparecer aqui? Enquanto isso, nós estamos fazendo o quê? Consumindo cerveja, comprando esportivo, fazendo a mesma coisa que todo mundo em todos os cantos do Brasil, com, ainda assim, mais sedento, né? Porque como nunca tem, quando tem, o povo fica louco, fica agradecido. Sacou? O carnaval aqui foi um exemplo, Renê. A gente nunca teve um carnaval patrocinado. Mas pelo menos você tem que. Eu acho que é o seguinte: tem que usar uma coisa pelo menos a teu favor aí. Pelo menos você apesar de estares perto, como você está perto do eixo, mas ao mesmo tempo fora, tem que usar isso a seu favor. Pelo menos tenha facilidade de como chegar até essa galera. Por exemplo, de marcar uma reunião, de falar de falar olho a olho com a pessoa. De tentar mostrar ali e vender a tua ideia. Às vezes, a nossa realidade aqui está muito, né? A gente está muito fora, né? A gente está muito longe. Isso, bem distante. A gente está no norte, nós estamos falando de distâncias, assim... continentais. Assim. Estamos em outro planeta. Então, às vezes, é difícil para a gente chegar nesse cara, entendeu? Que está ali, que decide... De conversar com aquelas marcas e tal, e de mostrar, ter aquela reunião presencial, de ter essas oportunidades desses encontros. É mais difícil o nosso deslocamento. Nós vivemos Sim, é mais caro. Um isolamento geográfico, né? Assim, toda vez que a gente fala de custo ou de projeto, e principalmente quando eu falo de editais, a gente participou de uma reunião muito bacana com a Petrobras, lá no Rio de Janeiro, de network, para ter insights sobre esse novo edital. A gente fala que é muito importante essa análise, essa visão geográfica, entendeu? Quando você pensa em projetos, entendeu? De viabilizar projetos. Você tem que pensar regionalmente, entendeu? Porque cada região tem as suas dificuldades e tem suas particularidades. Por exemplo, o custo, a gente fala que, a gente tem um custo amazônico. Nosso custo amazônico é altíssimo. Para executar qualquer coisa aqui na região é muito mais caro. Você não tem como dividir projetos e tour com seus vizinhos, entendeu? Os mais próximos aqui da gente é São Luís e Fortaleza. Eu não tenho como puxar, por exemplo, quero fazer um projeto e o artista vai circular aqui pelo norte. Não é assim. O cara tem que pegar o avião, entendeu? O cara não tem como pegar carro, entendeu? Sim, é muito mais complicado, muito mais complexo a questão, entendeu, estrutural disso aí, essa parte dessa logística, entendeu? Aí, Nordeste é muito mais fácil, o cara pega o carro, o cara tá, o artista ali, vai divulgar teu trabalho, sabe, por toda, vai passando cidade, sul. É muito mais fácil o cara rodar, entendeu? Eu vejo essa facilidade de acesso, mas eu acho que eu não sei o que acontece, sabe, Renê, porque eu não sei se é questão de geografia, de identidade cultural, eu não sei se é exatamente isso, mas, assim, eu me sinto
num espaço perdido dentro do mapa do Brasil, assim, sabe? Porque a gente não é Rio de Janeiro, a gente não é BH, a gente não é Bahia, sabe? A gente é Espírito Santo, mas essa identidade cultural ela não está consolidada no espaço, assim mesmo, enfim, artístico do país. Então, por exemplo, se a gente fala de Belém, a gente sabe a iconografia esse seu espaço, sabe? Aqui, muito embora a gente saiba, o público sabe. Então, por exemplo, a gente é uma festa de... Estou falando a gente só do BQ, porque eu estou usando como referência. Ela é uma festa de protagonismo negro feminino dentro do hip-hop. Ela rola direto. No Brasil todo não tem um rolê desse, e tem aqui em Vitória, onde, por incrível que pareça, as maiores figuras do hip-hop, as prontas para vir e assinar com os grandes selos, mulheres. Que você, cara, que fenômeno isso. A gente tem de mulheres pretas que estão prontas, e é por isso que isso tudo existe. E aí, a gente... Para chegar é difícil, mesmo a gente estando mais próximo territorialmente, né, falando, mas às vezes não é fácil o diálogo, porque essa iconografia não chega para o cara lá, ele não sabe nem onde Vitória está dentro do mapa, né? Mas eu acho que é bem complicado. O que a gente tem ganhado, assim, em geral, sim, é pela insistência em produzir. A verdade é essa, nós somos verdadeiros, sabe, vencedores, porque a gente está ali remando contra a maré, que eu digo, mas a gente ganha pela insistência mesmo, sabe? E o que a Sara está falando, acho que a gente tem que produzir cada vez mais, produzir mais conteúdo. E produzir junto, né? Tem que usar junto. Sim, ensinando o outro, usando essa rede a nosso favor mesmo. Exato. Que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, né? Entender. Exatamente, eu acho que a gente tem que usar essas plataformas e essas facilidades de hoje em dia de se conectar pelas redes, entendeu? Por aqui, pela internet, a gente tem que... E circular saberes, sabe, Renê? Eu sinto muito isso. Eu sou advogada de formação, eu não sou publicitária, eu não sou da comunicação. Eu, por exemplo, então, até fazer a apresentação, um pitch, né? Eu precisei, durante muito tempo, de alguém que falasse. Então, por exemplo, quantos produtores estão aí sem saber uma apresentação publicitária de marketing para a captação de recursos de uma marca, mesmo que seja local, sabe? Uau. É muito difícil. É isso quanto completar os quesitos aí do edital. Complicado. Não, por exemplo, para mim está sendo super, assim, já... Eu não te conhecia, já tinha ouvido falar aqui do projeto, mas, assim, eu acho que está sendo super bacana esse bate-papo, porque, por exemplo, para mim está sendo super proveitoso, porque eu estou podendo escutar um pouco uma realidade sua aí em Vitória, que eu não conheço muito, entendeu? E isso é legal, de conhecer melhor o projeto e conhecer o teu campo de ação aí. A Sara, eu já conhecia, inclusive a gente se encontra sempre, todo ano, lá pela CIM São Paulo, que é Semana Internacional de Música, em dezembro, que eu acho que é um grande encontro dos produtores musicais. Sim. Aí, acho que está fazendo música de artistas e tal. Mas é isso mesmo, a gente tem que, eu acho que tentar jogar com as nossas armas aí de tentar produzir cada vez mais, insistentemente, usar a internet a nosso favor, para tentar chegar a um público cada vez maior, e aí você já produzindo algo de qualidade e bem feito, eu acho que fica mais fácil também de apresentar, por mais que a gente não tenha um modelo ideal de apresentação, mas você tem um resultado ali de qualidade, que você está vendo, sabe, está chegando no público, está formando o público, já é uma grande conquista, assim, de resultado para mostrar para essas empresas, entendeu? E tentar, na medida do possível, mesmo que esteja um pouquinho fora ali do eixo, tentar chegar com essas empresas aí para mostrar, né? Enfim, de alguma forma, estar nesses eventos, né? Eu acho que é importante o que a Sara falou, a gente tem que tentar se conectar nesses pequenos circuitos, né? No Brasil, eu sei que para a gente é difícil circular,
Enfim, fazer chegar a informação. Eu acho que cada vez mais a gente tem essa facilidade, né? Eu sei que é muita coisa acontecendo, é muito conteúdo, às vezes, até para a gente filtrar, né? Porque é tanta coisa acontecendo, é tanta produção, que às vezes fica difícil a gente filtrar. Então, a gente tem que tentar usar de estratégias para fazer com que a gente se sobressaia de alguma forma ali, né? E não é sobre querer fazer parte do eixo, que é uma coisa muito importante. Isso daqui. Eu acho que cada um tem que... Eu não quero fazer parte do eixo. Exato. Isso daqui onde eu acho que a tô. gente está buscando justamente isso, né? Não é o eixo, não é. Cada um fazer o que tem que fazer, ser feito na sua região, no seu local, e potencializar, enfim, toda uma cultura. Com certeza, né, gente? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho sai fora, tom né? de voz adequado, né? Tipo, eu fico pensando, porra, a marca, ela quando ela vai chegar, tentar se comunicar com qualquer pessoa que tá fora da Masa acabou de... ela não vai saber com esse Exato. público, né? Olha, gente, aqui... Acho que a Sarinha... Alô? Eu acho que deu pau aqui, não estou mais escutando. Não estou mais escutando a Sara. Alô? Hoje. Oi? Então tá. Vindo Gustavo. Alô? Oi, agora estou escutando. Tá, olha só. Então, o que eu ia comentar antes de você falar um segundinho, só para a gente comentar também o que o pessoal tá mandando aqui nos comentários. Todo mundo, esse povo todo tá no vídeo junto com a gente. A Yolanda comentou, e tome xixa, que tá também na vibe do projeto que a Pri comentou. E aí eu queria resgatar aqui, né? A Carol perguntou também, com o desmonte das políticas públicas culturais, como que a gente conecta marcas, projetos que ainda não têm escala e o status hype, né? De projetos descolados, como que a gente faz com que eles abracem essas causas, como que a gente chega nas marcas. E aí eu queria comentar, né? A Vivian comentou da dificuldade de encontrar projetos que já estejam habilitados para as leis de incentivo. A Nath comentou aqui do mesmo problema lá em Floripa, que também lá estão vendo o avião passar, igual a Pri comentou. E aí o que eu queria comentar em cima disso, que eu acho que é muito em cima do que a Sara estava puxando também, é o quanto a gente não tem, e a Pri falou também que a gente não tem que tentar se moldar a esse formato do que a gente está vendo, do que a gente via que era interessante para a publicidade, porque todo esse formato que era visto como interessante não está mais dando certo. As marcas estão buscando se distanciar desse formato convencional, né? O Fractal está aí há 20 edições falando justamente sobre a quebra desse modelo tradicional, convencional da comunicação. Então, as marcas e as corporações como um todo, e as pessoas que estão por trás dessas corporações, estão em busca de protagonistas que tenham esse território de distinção, essa identidade forte para além do que a gente conhece. E aí, sem dúvida, é menos tentar usar a métrica de sucesso do passado, porque aí a gente sempre vai estar atrás de quem já fez algo dentro desse caminho, e criar as nossas próprias métricas de sucesso, como a Pri comentou, não, eu quero ser a festa que consegue explorar e ser plataforma, botar luz da melhor forma possível nesse assunto que ninguém mais está colocando no país. E é esse meu território de protagonismo, né? Como se rasgam ser plataforma de lançamento de vários artistas que hoje ganharam o país e que esses artistas, apesar do custo, apesar da distância, apesar das dificuldades estruturais, voltam a cada edição do festival porque sabem a importância desse festival como plataforma, né? E da gente entender esse território. E eu acho que é isso que a gente tem que oferecer para as marcas, que é um pouco do que a Sara falou, de ser mediador, né? E aí até a frase, um dos aprendizados que vem da Sara e que ela já comentou aqui algumas vezes, mas que eu quero frisar, que a gente tem que pensar dessa forma, é aprender a operar nessas fendas do capitalismo. A gente não está desenvolvendo esses projetos
dentro do capitalismo. A gente está desenvolvendo apesar das dificuldades do sistema vigente, né? Então, vai lá, Sarinha. Com certeza. Não, eu ia... é isso, Gus. É isso. A gente entender que a gente está no nosso território de protagonismo e que as marcas, elas buscam essa autenticidade que a gente tem para oferecer, né? Mas eu só queria destacar mais uma vez como é importante, né? As marcas, elas realmente... deu pau aí, de novo na sala, escutando ela. Mas exatamente isso que o Gustavo falou aí, pelo que eu entendo hoje em dia, é que a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, entendeu? E as marcas, elas estão entendendo essa importância, né? Essa mudança aí de o que é importante agora é essa experiência e essa forma de se comunicar, que é totalmente diferente, entendeu? Que não é aquele modelo convencional, que tá totalmente ultrapassado. E elas estão entendendo isso e estão realmente buscando essas novas formas de se comunicar. De que forma a gente apresenta isso para as marcas também, sabe? Sim. Porque eu acho que é muito importante a gente fazer também a nossa autocrítica, né? De que forma a gente está sabendo retratar isso para as marcas? A gente chega lá com o cemitério de marcas, como a Flávia Venturini fala tão bem lá do Red Bull. A gente está chegando para eles oferecendo o quê? Assinatura em banner, assinatura em cartaz, logomarca no VT? Ou a gente está realmente chegando para eles e se colocando num papel de protagonista do nosso público? Vamos co-criar uma experiência fantástica. Todo mundo se evento. Quer dizer, então, a gente também entender o processo do projeto cultural, da experiência que a gente está criando ali, junto com essa experiência que a marca está trazendo. E não uma ilha isolada da marca dentro desse evento, dentro desse produto cultural. Eu acho que esse pulo do gato, de entender até que ponto a gente consegue integrar as marcas, a gente dá a partir do momento que a gente passa a pensar mesmo enquanto fendas, passa a entender os dois lados como competidores, ou o que esse cara está querendo tirar proveito de mim, ou o que eu vou tirar proveito dele, ou algo do gênero, sabe? Menos competição, mais parceria, cocriação, que aí a gente não está falando de disputa de poder, a gente está falando de potência mesmo de criação, né? Inclusive, você tem visto isso nas próprias marcas, por exemplo, você vê hoje a Oi e a Natura conversando entre si e criando justamente para potencializar projetos, falando isso num recorte de música, tá? Uhum. Você vê hoje grandes marcas, justamente, eles estão entendendo isso. E conversar entre si, entender o seu papel ali dentro de que forma elas podem, né, dialogar, né, e não mais brigar, e não ficar essa briga, né, de espaço, mas de potencializar as ações mesmo, entendeu? De como é que vocês conseguem, tipo, em vez de fazer aquilo ali, eu consigo fazer isso aqui, entendeu? Maior, e conectando uma outra rede de outras, sabe? Maior. Eu acho muito... E essas experiências que você falou, as marcas, elas não querem mais uma assinatura só ali, tipo, patrocínio, ou eu apresento ali. Elas querem realmente essa experiência, entendeu? De que tem a ver com o público, sabe? O que eu vou interagir, a minha marca vai interagir ali, que experiência eu vou ter de resultado mesmo, né? Público, né? É o que se procura hoje, entendeu? Isso já é um modelo totalmente defasado, esse de comunicação que a gente vive, falando de publicidade, entendeu? Só de ter ali uma chancela gigante de milhões de marcas ali perdidas, entendeu? Sim, tá tudo perdido ali, né? Enfim, as marcas querem se achar ali, né? Ter uma identidade com o público e gerar uma experiência real, entendeu? De consumo, tudo. Quero comentar. Então, no final, na cabeça das pessoas é isso, né? A verdade é essa. E não aquela marca lá no meio daquela chancelaria gigantesca. Quero comentar com vocês. O valor foi agregado ali, né? O valor foi agregado ali, porque a experiência ela não é só essa coisa, não, ela agrega um valor real e que tua marca, se ela souber usar, ela vai estar inserida nesse contexto, né? Dentro dessa geração de valor desse projeto cultural. Sim, é o que as marcas procuram. Isso é notório. Eu estava vendo o case do Doritos lá no Rock in Rio, gente.
que eu tive a oportunidade de ver lá no Rio Contente, é exatamente isso, entendeu? É o que as marcas procuram hoje. Aquele case do Doritos lá foi fantástico. Talvez chegar nas pessoas que entendem que não precisa ser só no Rock in Rio, né? Que pode ser em outros espaços também. Exatamente. Daí eu queria dizendo uma coisa, gente, para vocês. Mas é só um resumo do que é mais ou menos o que a gente está falando de. Não que tem que ser no Rock in Rio, mas é só um resumo mesmo do que as marcas procuram. Isso não no Rock in Rio em si, mas eu falo em qualquer evento, entendeu? Qualquer projeto. E não só sobre apoiar as que já estão hypadas, como aí no comentário, né? Exato. Sim. E, de certa forma, também, gente, de que forma a gente acha essas pessoas? Eu sei que a gente está num cenário que parece terra arrasada, mas eu, como o Gustavo disse, tipo, eu acompanhei de perto essa comunidade fractal, então, procurando fazer de outro jeito. Então, de que forma a gente acha essas pessoas, sabe? Porque elas estão aí, e isso que a gente está falando aqui, dos micro-influenciadores, de estar nos territórios, de agregar valor, tudo isso é inevitável. Então, acho que a provocação que a gente tem que fazer mesmo para essas marcas não é, por favor, me dê atenção, venha. É tipo, mano, você vai ser protagonista disso junto comigo, ou você vai correr atrás depois dessa tendência? Porque alguém vai... Exato. E gente provocando, nos conectando com as pessoas. Sim, concordo. Gente, queria aproveitar e comentar. Pois deu pau de novo aí na Sara, não escutei o resto. Queria comentar que total esse caminho do que a Sara comentou, da gente estar buscando cada vez mais ativar essas conexões, porque conectados já estamos, olha só como assim, né? A gente está aqui em 2 continentes diferentes, né? Desse Brasil continental que a Renê comentou, em extremos diferentes, entre o sul, norte, no meio do país, eu aqui do outro lado, no extremo oposto, e ao mesmo tempo com esse potencial de se conectar, de conversar com marcas, de trocar com essa comunidade, de colocar projetos em prática. Quero muito que a gente faça uma segunda edição de um papo como esse, né? Vamos? Bora! Vamos. Né? Porque eu acho que rende muito a gente continuar se encontrando. E, inclusive, entender... quero recomendar para todo mundo que está assistindo por aqui. Gente, sigam a Priscila Gama, sigam a Renê, sigam a Sara nas redes, acompanhem o que o Festival Serrasgo está fazendo no Norte, acompanhem os projetos da Puro Movimento, acompanhem os movimentos da Bicu, acompanhem o que a Das Pretas está fazendo pelo país lá a partir de Vitória, porque a ideia é que a gente comece essa conversa por aqui, mas que a gente continue acompanhando, filtrando, quebrando essa bolha que filtra tudo que a gente assiste ou acompanha aqui no Facebook, aproveitando, né, o que eu comentei no início, que o Zuckerberg está lá depondo nesse momento lá no Senado. Gente, não está na hora da gente sair do Facebook, não. Está na hora da gente fazer o que a Sara comentou, usar essa ferramenta, as fendas dessa ferramenta a nosso favor. Como que a gente leva a mensagem que a gente quer para mais pessoas? Já quero fazer uma pesquisa, hein, Renê? Com a fenda no Facebook. Se deu tempo, dá para nós também. Vamos. Gente, amei conversar com vocês. Vamos fazer mais edições desse nosso papo. E obrigado para todo mundo que está assistindo, né? Foi muito, muito legal. Amo vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Assim, fiquei arrepiado aqui o papo inteiro. Muito bacana voltar, poder ter essa oportunidade de bater esse papo com vocês, meninas. Como eu falei, eu já conhecia a Sara, a gente já se encontrou por aí, né? Pelos eventos, né? Mas eu não conhecia a Priscila, foi um prazer poder tocar um pouco, né? Essas informações aí. Já quero avisar que vou para o Serrasgo com o neném pendurado aqui. Vamos todo mundo, que eu fiquei apaixonada. Já fazendo a divulgação, o festival vai acontecer esse ano de 1º a 3 de novembro, tá? E as seletivas do festival estão marcadas para o dia 1º de setembro. Então, muitas coisas mais vão acontecer aí nesse meio de campo.
Boa, vou aproveitar, serrasgam.com.br, vou jogar o link aqui na tela e nos comentários. Tudo Se Rasgo nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, Twitter, aqui no Face. E aí eu vou pedir para as meninas jogarem também os seus links, suas redes, para todo mundo acompanhar por aqui. Beleza. Nos comentários. 12 de maio tem os 2 anos do BQ, muito suor aqui para fazer essa festa, já convidando vocês para irem. É um espaço periférico, uma festa na periferia, casa de mulher preta, né? É música boa, comida boa, muito respeito. Zero machismo, zero racismo, zero transfobia, 2 anos sem nenhuma briga, nem problema, nem dedo, nem fogo. Yes. Vamos fazer uma oficina lá, inclusive, né, Priscila? Vamos. Sara tá vindo então, ensinar a gente a fazer projeto. A Sara está em Porto Alegre agora, né, Sara? Você está em Porto Alegre então, com o workshop Levanta e Produz, né? Isso. Que é justamente tentando provocar esse olhar mais integrado do mercado mais entender que eu me abasteci tanto na comunidade fractal, de que forma isso ampliou minha forma de ver a produção cultural, então eu tento levar isso para outros produtos, porque eu realmente acredito que essa mudança é inevitável. Então eu acho que se tem quem estiver aí ouvindo e pensar como eu acho que é só a gente continuar se conectando, pode me seguir, me adicionar. Por um movimento, a gente vive para essas conexões, faz tudo. Yes. Beijo, adorei, gente. Obrigada, gente. Beijo. Rodrigo, obrigada aí, prazer, tá? Incrível, tá aqui. Gente. Espero vocês em Vitória. Por favor, venham. E até semana que vem, que a gente tá todo mundo junto por aqui, semana né? Que vem. Beijo. Vou acompanhar tudo pelas redes.